Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos hoje ao nosso 17º capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. E hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, em alguns casos, em alguns centros, tabu, que se chama animismo. Nós já falamos bastante desse tema no EJE, no pessoal que está fazendo a mediunidade, no curso que nós fizemos de esclarecedor, porque todos que trabalhamos no trabalho mediúnico, né, fazemos parte dessa equipe encarnada que tem que faz essas comunicações com o plano espiritual, temos que ter esse conhecimento. Então, nesse capítulo é interessante que a Sueli Caldas ela vai trazer para nós dois casos, uma do livro Nos Domínios da Mediunidade e o outro do livro No Mundo Maior. Em dois casos, um caso havia acontecido a mediunidade, a conexão de um espírito através do médium, e um outro caso onde havia acontecido o animismo propriamente dito, o que é o animismo? É uma mediunidade trazida pelo médium de suas vidas passadas. O animismo vem de ânima, então ele propriamente traz aquele passado, né? Uma vida anterior, então ele como se fosse uma comunicação mediúnica de outro espírito, mas é ele mesmo, é uma personalidade anterior dele mesmo. Então, nesses dois casos, num caso, a médium Eulália, no livro No Mundo Maior. Eu não vou me deter aos detalhes, porque quem quiser ver esse vídeo, a gente tem aí no nosso canal. A gente fez o resumo de todos os capítulos desse livro No Mundo Maior, e nós temos o resumo desse capítulo da médium Eulália, que é uma médium que ela então tinha conexão com a espiritualidade, ela era a médium que tinha maior sintonia com os espíritos, com esse espírito que era o espírito de um médium, estava junto de André Luiz, mas ela não tinha perfeita sintonia. Vocês viram nos capítulos anteriores, quando a gente fala que o médium e a espiritualidade proporciona essa sintonia para que eles consigam então acontecer essa comunicação. Então a espiritualidade proporciona que o médium se eleve o seu pensamento, ele tenha algum elemento que consiga equiparar, seja uma elevada ou menos elevada. E essa médium, então, ela não tinha total sintonia com o espírito comunicante, que era um médico ligado às ciências, mas ela tinha um elemento que é muito importante a gente anotar: a boa vontade, bons sentimentos, o bom coração. E aí, nesse capítulo, então, ela teve uma mediunidade através da psicografia, uma mensagem, e quando ela deu comunicação, todos os amigos do grupo entenderam que não era uma mediunidade de psicografia, não havia outro, esse espírito não estava lá, não foi ele que deu a comunicação, e que aquilo se devia ao seu animismo. E aí várias acusações, e ela ficou muito triste, muito humilhada, e a espiritualidade então certamente a envolveu em bênçãos de amorosidade. E fugiu totalmente do objetivo, que era a mensagem oferecida pela espiritualidade. Então atentem, porque muitas vezes nós, trabalhadores da mediunidade, trilhamos por um caminho da crítica, do preconceito, e muitas vezes se esquecemos da mensagem, do conteúdo que está na mensagem, e também de que quem comanda os trabalhos são os espíritos, a espiritualidade. Nós somos meros instrumentos da espiritualidade. Então nós temos que confiar, independente daquela comunicação ser animismo ou não. Quem somos nós para acusar, para criticar o médium? Importante anotar isso. A Sueli fala bastante nisso. Então, nesse capítulo fala bastante, nesse que a gente tem aqui no canal, No Mundo Maior. E aí uma outra situação do livro Nos Domínios da Mediunidade, dando continuidade aos outros capítulos, que a Sueli cita bastante esse livro, onde houve uma médium, ela então, ao sentir a presença de um espírito, e anotem, esse espírito era um desafeto do passado, ele estava apenas presente na sala de comunicação, então ela relembra um passado dela,
e ela então ela fala daquilo que estava escrito, né? Estava arquivado no seu passado. E aí toda a equipe entende, como era um período bem anterior, eles entendem que havia acontecido uma comunicação mediúnica, mas na verdade o André anota que naquele momento não houve comunicação, não houve a ligação, né, no cérebro, no perispírito. Simplesmente ela deu vazão ao sentimento íntimo da sua personalidade. Então vejam, e aí nessa situação o grupo entendeu que houve então mediunidade de psicofonia. Então vejam que nós muitas vezes entramos em julgamentos que são desnecessários. Nós temos apenas que confiar, fazer a nossa parte, que é a reforma íntima. Então é importante que a gente atente para isso. E no livro, e a Sueli vai falar para nós do Aksakoff, que é um espírito que escreveu um livro em 1890 e ele fala do animismo, ele esclarece bem interessante essa questão, que são 3 situações que acontecem no grupo mediúnico. O primeiro é o personismo. O que é o personismo? São fenômenos explicáveis unicamente pelas funções clássicas do subconsciência e que, portanto, se situam nos domínios da psicologia, certo? O segundo é o animismo, que são fenômenos que indicam que existe no homem um sistema não físico, uma alma. Esses fenômenos são hoje denominados de função psi. E o espiritismo, que são fenômenos do personismo e de animismo na aparência, porém que reconhecem uma causa extramediúnica supraterrestre, isto é, fora da esfera de nossa existência, ou seja, uma inteligência, uma outra inteligência conectada ao médium e que dá então a passagem e se comunica através do aparelho, que é o médium. Nós somos aparelho mediúnico. Então, o Aksakoff, ele esclarece uma coisa bem interessante, que no personismo temos a primeira e mais simples manifestação do desdobramento da consciência. Vejam que no capítulo anterior a gente falou sobre o desdobramento, que também faz parte do trabalho mediúnico. É uma outra forma que a gente traz, irmãozinhos, que ele acontece no trabalho mediúnico, mas também precisa ser bem dirigido. Então, no animismo temos, diz Aksakoff, a manifestação culminante do desdobramento psíquico. O que é o desdobramento psíquico? A gente entra, o médium entra num passado que às vezes está escondido dele mesmo, porque nós temos o esquecimento do passado. Ele adentra naquele passado e traz algo da sua personalidade e ele que precisa ser esclarecido, que precisa ser sanado, que precisa ser envolvido na amorosidade para que ele então consiga acabar com aqueles conflitos íntimos, porque como a reforma íntima faz parte do médium, faz parte dessa necessidade do médium se transformar, muitas vezes ele tem necessidade de buscar lá no seu passado algo que o incomoda. Nós sabemos através da Joana de Ângeles que a depressão e essa forma de depressão que nós conhecemos, que é tratada por médicos, mas ela decorre da consciência culpada do passado. Mas muitas vezes a pessoa que sente nem sabe, é algo do que tem no passado. Então, por isso, às vezes trabalhando no trabalho mediúnico, depois de todo o estudo, né, de toda essa preparação, o médium vai poder voltar no passado, vivenciar aquilo e resolver talvez aquela situação. Outra questão que daí o Aksakoff nos fala, que é no espiritismo, quanto ao modo de manifestação ser semelhante aos outros dois, se distingue deles pela presença de uma personalidade independente, um espírito comunicante. Então vejam que interessante, então, que ele nos esclarece. Todos esses 3 itens fazem parte do trabalho mediúnico, fazem parte da mediunidade. Então não há que se distinguir uma coisa e outra, é todo um conjunto. Allan Kardec trata do assunto no Livro dos Médiuns, no item 97. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, se goza
de certo grau de liberdade, recobra sua qualidade de espírito. Então, o trabalho mediúnico proporciona essa liberdade para que o espírito, para que o médium possa, então, nessa liberdade, recobrar na sua qualidade de espírito o seu passado, resolver aquela situação. O animismo é uma preocupação para muitos dirigentes e trabalhadores da área da mediunidade, a ponto de rejeitarem a maior parte das comunicações, vindo a inibir os médiuns que poderiam progredir no decurso da própria prática. Então é importante que a gente se atente para isso. E aí eu vou colocar aqui uma questão que é muito importante também, que é preciso registrar que as comunicações mediúnicas de toda a natureza, inclusive as realizadas com médiuns exercitados, bem traduzem o conteúdo das mensagens, porém sempre carregam tinturas do médium ou aparelho receptor. Então, o que a gente conclui com isso? O animismo faz parte desse processo da mediunidade. Por quê? O médium, consciente, semiconsciente ou inconsciente, ele vai imprimir naquela comunicação de psicofonia, de psicografia, algo seu. E a Sueli coloca aqui, muito interessante, que o estilo Chico Xavier, o Chico colocava nas suas comunicações a amorosidade, aquele jeito seu, querido. Então, claro, e o Chico, as comunicações do Chico foram comprovadas cientificamente de que eram daqueles espíritos a que ele assinava por ele. Então, não há que se falar, não estamos questionando, mas o que a gente está colocando é que o animismo faz parte desse processo da mediunidade. E vejam que interessante que o Chico coloca o seguinte: primeiro é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul, no caso, assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para situações dessa ordem. O que a gente está colocando aqui? Que o esclarecimento, ele é tanto para o animismo quanto para o caso de mediunidade. E o Divaldo diz o seguinte, que o médium, né, esse instrumento da espiritualidade, ele é como se fosse um cano. Então, a partir da mediunidade, dos trabalhos mediúnicos, esse cano, então vem aquela água limpa, que são os espíritos que se comunicam, aqueles espíritos sofredores também, mas depois sempre tem os mentores. Então, para que esse cano se limpe, essa água passa pelo cano e vai tirando aquela sujeira. A sujeira é o tratamento do médium no trabalho mediúnico. Então, atentemos para isso, da importância de cada um de nós termos essa consciência, ok? Então, vamos continuando, logo mais o capítulo 18. Que Jesus os abençoe e assine nosso canal.